A todos os internautas, a todos os amigos, a todos os simpatizantes da mesma fé cristã, sejam todos bem-vindos em mais um dia de podcast. Estamos felizes em ter-vos aí. A recomendação é aquela de sempre: partilhe ao máximo que puder, deixe o seu like, o seu comentário. Fazendo isto, você estará ajudando muito para o andamento do vídeo e levar a mensagem de fé e esperança de forma simples e rápida. Também você que está nos acompanhando através do YouTube, inscreva-se ao nosso canal, Ferse Capitango Devocional, deixa o seu like e o seu comentário, partilhe com seus amigos. E se você está nos assistindo hoje pela primeira vez na página do Facebook Podcast Ferse Capitango Devocional, lhe convido a seguir o canal, deixar o seu gosto e partilhar o máximo os nossos vídeos, os nossos conteúdos que já estão disponíveis no nosso canal e na nossa página. Irmão Pedro Cabingana, mais uma vez, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Mais uma vez é um privilégio grande para mim estar aqui nesse ambiente e poder promover um diálogo que auguramos ser um diálogo produtivo que vai então, de certa forma, agregar conhecimento, agregar valores, tanto para nós que estamos aqui, quanto para os nossos irmãos, amigos que nos acompanham do outro lado, através dos meios de comunicação social, aqui o Facebook e o YouTube também. Realmente, com certeza todos nós vamos agregar valor. Antes mesmo que partamos para o tema da nossa live, eu gostaria que o irmão Pedro fizesse uma autoapresentação. Sei que é missionário, é pastor e é escritor. E gostaríamos de ouvir, o telespectador gostaria de ouvir mais sobre o nosso convidado especial. Bem, Pedro Cabingana Manuel, esse é meu nome, né? Pedro Cabingana Manuel. Sou um jovem de 33 anos, muito jovem mesmo. Natural de Luanda, Viana, Estalagem, Namoagem. Nossa banda. A banda. Então, os meus pais chamam-se Antônio Manuel, meu pai, que já dorme em Deus, e a minha mãe, Leonor Pedro. Então, eu nasci sob influência da fé evangélica. Eu nasci na igreja, cresci na igreja congregacional de Cesareia, exatamente, onde fiquei até mais ou menos os meus 19 anos, quando compreendi da parte de Deus que precisava olhar para outros horizontes para poder cumprir aquilo que Deus estava me mostrando, designando para mim. Então, minha maior referência cristã é a minha mãe, né? É a minha maior referência, mas eu tive, mesmo na igreja congregacional, tive algumas referências, das quais eu destaco o irmão Edwin Galileu, irmão Galileu, Mano Galileu, como nós chamamos, né? E o irmão José Dias, e também temos o irmão Lucas. Esses irmãos tiveram grande influência sobre a minha vida, a minha espiritualidade enquanto adolescente. E eu faço parte da Igreja Evangélica Vida Abundante, e onde eu sirvo, né? E atualmente eu me encontro a residir no Brasil e sirvo também na Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Missão, Congregação do Ouro Branco, em Londrina, no Paraná. Então, eu sou professor de profissão, sou psicólogo clínico pela Universidade Católica de Angola. Eu sou graduando em Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Também tenho especialização em Missiologia com foco para campos transculturais pela MIT, e também sou pós-graduando em plantio e revitalização de igreja
pelo Seminário Presbiteriano Simpsons. Então, eu acho que é isso, né? O resto eu sou um estudante, gosto de aprender, estou continuamente a aprender. Então, sou também presidente da Agência Missionária Hora de Profetizar, né? E estamos aqui. Amém, estamos amém. Aqui. Casado com a Augusta, essa senhora que vocês veem aí. Que bom, que bom. E pai do Charlie, né? O Charlie. Que bom, que bom. É uma honra, é um prazer, né? Termos um jovem com esta capacidade e da nossa geração em um lugar onde nós crescemos, onde poderíamos desejar ser, ou seja, poderíamos ser alguém negativo na sociedade, mas pela força do Espírito Santo, através da educação dos nossos pais, conseguimos alcançar a dimensão da vontade de Deus. Estamos aqui para servir, honrar e agradecer a Deus por tudo. E você que está do outro lado, né? Você também pode fazer diferença no meio dos comuns. Irmão Pedro falou muito bem. Eu sei também que é fundador da agência missionária Hora de Profetizar, certo? Certo. E o ministério como vai? Corre bem, uma bênção. Deus tem feito graças e tem nos dado o suporte e o sustento necessário. Temos uma equipe, um grupo muito grande, muito forte, que cada um com o seu talento, cada um com as suas ideias tem feito com que o trabalho seja esse trabalho robusto e significativo no nosso contexto, como vocês conhecem, né? Boa. Então, eu tenho dito sempre, há um grupo muito grande, há uma equipe bem grande, e eu nesse momento residindo no Brasil, é mais esse grupo que está trabalhando. Deus seja glorificado por isso. De fato. Pois, nós vamos começar a entrar diretamente agora no tema que nos traz aqui. Seja bem-vindo, você que está nos acompanhando aí, você é bem-vindo, partilhe ao máximo, deixe o seu like, o seu comentário. Fazendo isso, você estará ajudando muito para o crescimento do canal e levar a mensagem de fé e esperança de forma simples e rápida. Se você não segue a página, por favor, segue a nossa página, inscreva-se ao nosso canal do YouTube, Ferse Capitango Devocional, ativando o sininho, deixando o seu like e os seus comentários aos vídeos de conteúdos excelentes que nós já temos ali. Pois hoje é mais um dia de podcast especial com o nosso irmão Pedro Kabingana, que vai aqui nos trazer o desenvolvimento de um tema pertinente que tenho certeza que vai agregar valor para a tua vida espiritual e vai te alicerçar e te projetar para uma vida cheia de esperança e alcançar o desejo de fazer missões. Acompanhe e não sai até o término desse vídeo. Você não vai se arrepender, vai ser mesmo uma bênção. Pois bem, irmão Pedro Kabingana, ele é escritor, tem aqui conosco o livro excelente, penso que conseguimos ver aí o tema. É sobre a temática desse livro que nós vamos abordar aqui na nossa live com esse tema pertinente. E o livro está disponível nas bancas das livrarias de Angola e não só. E no final deixaremos o endereço do WhatsApp para aqueles que desejarem então adquirir essa grande obra, que é uma iniciativa de várias que vêm, tenho certeza. De fato. Pois bem, sobre missão. Okay. Para quem Cristo é excelente, ou seja, para quem é um excelente leitor da Bíblia Sagrada, ele sabe e compreende que a palavra missão não encontra-se literalmente na Bíblia. Como é que nós podemos entender a origem da palavra missão e a sua aplicação no contexto bíblico? Irmão Pedro. Bem, a palavra missão, conforme você acabou de dizer muito bem, ela não está escrita literalmente na Bíblia, mas o seu conceito está expressa na Bíblia Sagrada. Ela vem a partir da palavra, a palavra missão significa enviar, envio, vem da palavra apóstolos, do grego, né, que significa os enviados. Então,
a ação de pegar essas pessoas que são separadas por Deus para uma obra específica, a obra de salvação, é que nós chamamos de missão. Então, a palavra que nós vamos encontrar na Bíblia é a palavra apóstolos, que significa enviados. Agora, a palavra missões ou missão, conforme nós conhecemos hoje, nós depois vamos tentar diferenciar um pouquinho entre missão e missões. A palavra missão, ela ganha o seu, digamos, ganha o seu peso, ela começa a aparecer a partir do século XVII, a partir do século XVI. Após a Reforma Protestante, em 1517, a Igreja Católica lançou um outro movimento que ela decidiu chamar movimento da Contra-Reforma. Por quê? Porque eles entenderam que precisavam dar uma resposta àquilo que aconteceu com a Igreja, com o mundo, através do surgimento da Reforma. Martinho Lutero, Calvino e companhia. Quando lançam esse projeto, esse movimento da Contra-Reforma, o objetivo da Igreja Católica era de trazer de volta aqueles reformadores, ou seja, os protestantes, aqueles que haviam saído da Igreja Católica Romana. E é nesse contexto do século XVI que, pela primeira vez, Inácio e Jacob, dois monges católicos, usam a palavra missões. Olha que a palavra missões é uma palavra latina. Por isso é que nós não vamos encontrar na Bíblia. Na Bíblia vamos encontrar a palavra grega apóstolos, que são os enviados. Então, no latim, como nós estamos num período de vigência do Império Romano, e o Império Romano tem a sua língua como a língua latina, então a palavra enviar do latim é a palavra missão, ok? É o envio. Então, só que quando eles usam essa palavra missão nesse contexto, significava que a ação da igreja de resgatar ou salvar, através da pregação do Evangelho, os não alcançados. Quem eram os não alcançados no contexto da Igreja Católica ou na compreensão católica na altura? Os não alcançados eram os indígenas e os protestantes. Então, a palavra missões, como nós conhecemos do latim, vai ser usada pela primeira vez nesse contexto, no século XVI, no movimento da Contra-Reforma Protestante, por esses monges católicos. Então, é dali onde surge a palavra literal missões, do latim. Então, mas essa palavra tem o seu embasamento nas Escrituras Sagradas, através do grande comissionamento que o Senhor Jesus Cristo dá para os seus discípulos. Nós vamos encontrar em várias partes da Bíblia, mas podemos fazer referência ao texto de Mateus capítulo 28, versículo 18 até 20, né? Podemos fazer também referência o mesmo comissionamento acontece em Lucas 20, 21, vai acontecer em Marcos 16, 15, e vai acontecer também em João, e vai acontecer também em Atos 1, 8. Então, todos esses textos são textos que falam da grande comissão ou do envio do Senhor Jesus Cristo, o envio que ele dá para os seus discípulos a fim de alcançar as outras pessoas. Então, é ali onde nós enquadramos a palavra missões, assim de forma bem curta. Boa, boa. Então podemos compreender que a missão começou pelo movimento de reforma? É isso? Não, a missão começou com o próprio Deus. A palavra missões, eu fiz um enquadramento histórico do conceito de missões a partir da missiologia moderna, né? E o seu conceito, a sua localização histórica, o surgimento desse termo acontece nesse período. Mas a missão é a missão que começou com o próprio Deus. Antes mesmo que a igreja existisse, antes que nós fôssemos comissionados, Deus foi sempre o primeiro missionário. O interesse de remir a humanidade e a sua criação sempre foi de Deus e nunca foi nosso, nunca foi da igreja.
E nós conseguimos acompanhar isso a partir das páginas sagradas das Escrituras, onde nós vemos Deus indo atrás da humanidade para remir a humanidade. Então, o que é missão? Missão é, de fato, esse processo de Deus, esse trabalho, essa caminhada, essa jornada de Deus, essa ação de Deus, de quê? De remir a humanidade e toda a criação que decaiu através do pecado. E isso não começou agora, isso começou lá já em Gênesis. Então, deixa-me entender se também os nossos companheiros estão aí a acompanhar a abordagem aqui do nosso irmão Pedro. Permita-me, Deus auto-enviou-se para resgatar inicialmente Adão. De fato. Quando da queda do homem, o que nós percebemos lá em Gênesis 3, o que nós percebemos nas Escrituras Sagradas é que Deus se autocomissionou, se autoenviou e foi até Adão. Você percebe que Adão não disse: Deus, eu pequei, estou aqui, me ajuda. Não. Adão escondeu-se, Eva escondeu-se. Então Deus é que teve a iniciativa, saiu do trono e foi ter com Adão para remir Adão. Adão deitou a culpa para Eva, Eva para a serpente. E ali mesmo acontece o primeiro ato de redenção divino. Deus mata o animal, mata um carneiro e com as vestes, a pele do carneiro, ele faz a veste para cobrir a nudez do homem, porque eles descobriram que estavam nus, na verdade já estavam, mas não sabiam que estavam nus. Ou seja, a nudez não provocava vergonha. E o sangue que foi derramado também simboliza, tipifica o sangue de Jesus que seria derramado lá na frente para a remissão de todos os pecados. Então, quem foi atrás de Adão e Eva para remir eles foi Deus. Deus se comissionou. Na frente, o próprio Deus também se comissiona para remir Caim, porque Caim matou seu irmão Abel. E ele se escondeu. Deus foi atrás de Caim. Você continua a ler a Bíblia Sagrada e vai perceber que Deus está continuamente indo atrás do homem decaído. Acontece a mesma coisa com a proliferação do pecado. Deus decide destruir a humanidade com o dilúvio e ele se comissiona, vai para Noé e comissiona depois Noé para comunicar essa verdade. Lá na frente nós vamos perceber que depois Deus também vai comissionar-se ao encontro de Abrão. E vai mudar o nome de Abrão para Abraão, né? E vai dizer que Abraão, eu vou fazer você de pai de nações, mas eu vou abençoar as nações em você. Então você percebe na Bíblia Sagrada, se nós seguirmos as narrativas dessas histórias, nós percebemos que é Deus que está indo continuamente atrás do homem caído para remir o homem. Então, essa ação de remissão dos pecados da humanidade e de toda a criação é que nós chamamos ação missionária, é a Missio Dei, a missão de Deus. Então, Deus é o primeiro missionário, Deus é o primeiro evangelista, é Deus que está continuamente indo atrás das pessoas para salvar as pessoas dos seus próprios pecados. Então, a missão é de Deus e não é da igreja. Antes que a igreja existisse, a missão já existia. Então, o que está acontecendo de Gênesis 3 até Apocalipse 21 é a ação de remissão de Deus de toda a humanidade. Fantástico. Deus é o fundamento da missão. Exatamente. O primeiro auto-enviado e que está no centro das missões. Exatamente. Amém, amém. Muito forte, realmente. Esse esclarecimento e essa visão é profunda. É profunda. E tudo isso nós encontramos estampado e desenvolvido neste livro. De fato, de fato. Eu convido vocês a lerem este livro. Vão se impactar e se emocionar com o que traz este grande livro dos povos não alcançados. Partilhe o máximo esta live, porque eu tenho certeza que mais pessoas precisam ouvir essa verdade.
essa instrução que gerará paixão para as missões. Muito bom. Irmão Pedro, eu estou feliz por esse desenvolvimento, por essa narrativa que nos fez aqui sobre a missão. E dentro desse livro ainda nós encontramos o desenvolvimento da percepção das nações. Deus se auto-envia para resgatar o homem. E o homem precisa levar a mesma missão, ou seja, a mesma mensagem de resgate aos outros que não alcançaram ainda a salvação. Nesse entretanto, a mesma visão de Deus sobre nação é literalmente a mesma definição que nós temos na compreensão de ser país, ou tem uma outra visão? Qual é o seu ponto de vista nisso? O texto bíblico, e eu gostava de voltar aqui em Gênesis para a gente entender, capítulo 12, versículo 3, o texto bíblico diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas famílias, nós vemos aqui Deus chamando Abraão, dando uma promessa a Abraão, e a promessa que Deus dá para Abraão é abençoar todas as famílias, todas as nações. Você percebe que, na verdade, Deus escolheu Abraão primeiro porque escolheu as nações. O nosso Deus é o Deus das nações. E no capítulo 11, que nações, que famílias são essas? No capítulo 11 de Gênesis, nós percebemos que as famílias são aquelas famílias que Deus dispersou por toda a terra, ou por todo o mundo conhecido na altura. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Deus, Jesus Cristo, deixa claro que vão e façam discípulos de todas as nações. A palavra nações aqui não tem o mesmo conceito que nós conhecemos de países, ok? Esse conceito de país para nações é um conceito político, é um conceito que é bem recente e se dá com a Revolução Francesa. A palavra nações no texto bíblico significa etnias, significa famílias. E essa visão de Deus? É essa visão. Quando Deus está a dizer, façam discípulos a todas as nações, no grego está pantata etne, todas as nações, ou seja, todas as etnias. E essas etnias que o Senhor Jesus, essas nações que o Senhor Jesus manda que seja pregada o Evangelho, nós vamos ver a partir do capítulo 1, capítulo 2, digamos, de Atos dos Apóstolos, nós vemos o início do cumprimento dessa profecia, ou desse mandamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 7, diz assim: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, versículo 9, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito, Lídia, Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas a falar das grandezas de Deus. Então, quando Jesus disse ali, façam discípulos de todas as nações, não está a se referir a países, está a se referir a etnias, está a se referir a grupos de povos. Então, nações, o contexto bíblico de nações é o contexto antropológico, que significa famílias pequenas, aquelas famílias que Deus prometeu lá em Gênesis 12, 3, de abençoar todas as famílias da terra através de Abraão. Então, o conceito de nações, o conceito bíblico de nações é, de fato, de
povos ou de etnia ou famílias, pequenas famílias. Uau! A perspectiva de Deus sobre a definição de nação não é a mesma do homem. Fantástico. Então é aqui que nós começamos a avançar para o nível do nosso tema, povos não alcançados. Creio que agora sim, depois desse desenvolvimento, desse esclarecimento simples e objetivo sobre a missão, sobre quem começou a missão, sobre o propósito de Deus para com as nações, com os povos e as etnias, nós estamos em condições de analisar então os números mundialmente falado dos não alcançados. Podemos encontrar numericamente uma estatística global de regiões, etnias, povos, famílias que ainda não ouviram falar do nome de Jesus, nem da esperança redentora. Maravilha. Antes de partir para esse ponto, eu queria tocar um pouquinho mais na questão da fundamentação bíblica das missões. Nós, quando falamos da missão ou missões envolve 3 atividades, 4 eventos principais: evangelização, discipulado, plantio e revitalização de igreja e também treinamento de novas lideranças. Todas essas ações, todas essas atividades estão dentro da obra missionária. Quando estamos a falar de missões, esses elementos estão envolvidos nela. E precisamos também entender que Deus ele está na centralidade da obra missionária. Ou seja, o centro da obra missionária não somos nós, é Deus. Deus é o centro. Por que nós fizemos missões? Existem missões porque não há adoração, diz John Piper. Porque quando houver adoração, não haverá necessidade de ter missões. Por que nós vamos pregar o evangelho para aquele descrente? Por que nós vamos pregar o evangelho para aquela comunidade, para aquele povo que não conhece Jesus? É porque não há adoração lá. Eles não estão adorando Deus. E o objetivo de nós levarmos o evangelho para eles é para que eles cheguem ao conhecimento da palavra e que a glória de Deus possa ser revelada a eles. E eles vão dar de volta essa glória que eles recebem de Deus. Vão adorar a Deus. Eu e o irmão Capitão só adoramos a Deus porque a mensagem chegou até nós. Realmente. Ninguém adora, ninguém serve quem não conhece. Sim. Então o ladrão, a prostituta, o bruxo não adora Jesus porque não conhece Jesus. Então a função, o propósito das missões é a adoração a Deus. Nós fizemos missões, a igreja se envolve em missões para que as pessoas, para que os povos possam adorar a Deus. Então a glória de Deus, o próprio Deus é o centro da obra missionária. E John Piper diz que o mais difícil na missão é a igreja colocar Deus no centro da obra missionária. O que acontece? O que acontece é que muitas das vezes nós nos perdemos quando Deus começa a operar, Deus começa a salvar pessoas, Deus começa a curar pessoas. Nós pensamos que é a nossa. Exatamente. E nós colocamos a nossa denominação, colocamos o nosso próprio ministério no centro, em vez de nós colocarmos Deus no centro da missão. O centro da obra missionária é Deus. E uma coisa que fique bem clara: a pessoa mais interessada em remir as pessoas, a pessoa mais interessada em estender o seu nome, em estender a glória de Deus para as nações, é o próprio Deus. Por que nós temos certeza que a obra missionária triunfará? Porque Deus é a pessoa mais interessada em ver o seu próprio nome a ser glorificado entre o descrente. Quem está mais interessado em salvar o descrente não somos nós, é Deus. Então, Deus está no centro da missão. E aqui em Êxodo capítulo 3, nós temos aqui um episódio muito interessante que eu gosto sempre de partilhar, que é o episódio da sarça ardente, né? A chamada de Moisés
a partir da sarça ardente. O capítulo 5, do versículo 3, disse, não te chegues para cá. É Deus que está falando. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou Deus de teu pai, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse Deus, vê conforme Deus está se comunicar. Ele diz que eu sou o Deus de teu pai. Versículo 7 disse, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci. Perceba que o verbo está sempre conjugado na primeira pessoa. Desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, Eteu, etc. Versículo 9. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Se você ler aqui o texto bíblico, você percebe que a conjugação, o diálogo, Deus está falando sempre na primeira pessoa. Ok? Sim. Deus está, e Ele está dizendo agora, eu estou te chamando, vem aqui, eu vou te enviar para ser minha mão a fim de libertar o meu povo. Ok? Agora, vê o versículo 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés, ele está dizendo para Deus, quem sou eu? Ele tira Deus do centro no discurso, no diálogo, e está dizendo, quem sou eu? Mas Deus está dizendo que eu ouvi, eu vou libertar. Deus está conjugando na primeira pessoa. E Moisés, ele tira Deus no centro do discurso e aponta para si, quem sou eu? Como se dele se tratasse. E Deus automaticamente retira o protagonismo de Moisés, dizendo, então, versículo 12, e disse Deus, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviarei. Então, Deus está se colocando no centro. Não, Moisés, não é você, eu vou fazer isso. Eu vou usar apenas você, mas não é você quem vai fazer. Não é você quem vai libertar o meu povo. O povo é meu. Exatamente. E eu tenho um pacto com esse povo desde o meu servo Abraão, Isaac e Jacó. Eu ouvi. Não traz o protagonismo para você. Não se coloca no centro. Eu vou libertar o meu povo. O que é que nós vemos? Vemos que Deus está no centro da missão. Deus está no centro da obra. Então, o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós aplaudimos, cantamos aos domingos, esse Deus é missionário. Esse Deus tem um projeto. A missão, a obra missionária, ela existe antes que a igreja existisse. Amém. Ou seja, não é que Deus tenha uma missão para a sua igreja. Não, Deus tem uma igreja para a missão dele. A missão é antes que a igreja. A missão precede a igreja. Então, nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. Houve um momento na eternidade em que os anjos não existiam, os céus não existiam, nós não existíamos e Deus existia. E ainda assim, sozinho, o próprio Deus se deleitava no júbilo da sua glória. Olha o que o versículo 13 diz. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram qual é o seu nome, que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Vai dizer para eles que eu sou o que sou. O que sou. O eu sou me enviou a vós. Então, Deus está no centro de tudo. Quando você olha todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia é um livro, é uma história composta por várias histórias que apontam para Deus. Amém. Como o centro, como o protagonista, como
o cara, é ele, é tudo sobre ele. E ele pergunta, quem me deveu primeiro a mim para que eu lhe restitua? É tudo para a sua própria glória. Então eu queria deixar bem vincado isso, a questão da centralidade de Deus na obra missionária. Deus é o centro da obra missionária. Nós só fizemos missões para a glória de Deus, é para o louvor do nome de Deus. Quando você faz a questão sobre a questão das nações, nós, hoje existe, as estatísticas mundiais apresentam cerca de 7 mil, aproximadamente, né? 7 mil povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. 7 mil povos a nível global. A nível global. Corresponde a cerca de 38% de toda a população mundial. É 1/3 da densidade populacional global. Então, em 1974, quando foi realizado o primeiro Congresso de Missões de Lausanne, o Congresso Global, os dados apontavam para 17 mil. E o trabalho que foi feito de 1974 até os dias atuais, nós temos 7 mil povos aproximadamente que não ouviu o Evangelho. Nesse grupo nós vamos encontrar os muçulmanos, nós vamos encontrar os judeus, nós vamos encontrar os budistas, vamos encontrar os hinduístas, vamos encontrar também as religiões indígenas, religiões de matriz africana, e encontramos também os ateus. Corresponde a este número de povos não alcançados, ou nações não alcançadas. Povos que nunca ouviram falar de Jesus nem o Evangelho de Cristo. Exatamente. Essa expressão povos não alcançados é uma expressão usada na missiologia cristã para nomear o grupo de pessoas que não ouviu o Evangelho na sua própria cultura de forma eficiente que o tornasse capaz dele comunicar dentro ou fora da sua comunidade. Ou ainda, é aquela comunidade, aquele grupo de pessoas que não existe mais de 2% de cristãos. Ou também podemos definir como aquela comunidade onde não existem igrejas nativas. Ou seja, aquele igreja confundada pelos natos. Exatamente, pelos natos. Okay? Ainda as igrejas são dos estrangeiros, não tem natos na liderança. Então, esses grupos são chamados de povos não alcançados. De forma bem simples, e aqueles que não foram ainda evangelizados. A missão é grande. A missão é grande. A missão é grande. E a Bíblia é clara em dizer em Mateus 24, capítulo 14, que este evangelho do reino será pregado a todas as nações. E ali virá o fim. Tem que ser pregada para todas as nações. Novamente voltamos aqui, nações é povos, não países. Boa. Essa é a visão de Deus sobre a nação. Exatamente. Não a extensão política como país, né? Designado na estrutura política, as nações são os países. Na visão de Deus é totalmente diferente. Irmão Avelino, precisamos evangelizar. É aqui onde começa a arder a necessidade e o amor pelo Evangelho. Exatamente. E o Ministério Hora de Profetizar. Exatamente. Tem trabalhado arduamente com diversas pessoas que inspiram-se das suas denominações, com as suas questões culturais, para se juntar então na missão transcultural de levar o Evangelho de Cristo em testemunho de muitos. Amém. A missão, né, a Agência Missionária Hora de Profetizar, com a qual nós trabalhamos, né, é um ministério que tem se engajado, tem feito algum trabalho nesse sentido. Não? Tem outras agências, outros ministérios que têm também feito trabalhos excelentes, extraordinários aqui no país. Aproveitando a deixa, quais são os outros grupos, né, que têm realizado missões internamente, onde as pessoas se calhar podem tendenciar essa paixão depois de ouvirem esta necessidade de evangelização e ingressarem para o bem comum? Olha, esse trabalho missionário no país não começou agora. Angola tem cerca de 5 séculos de evangelização cristã católica.
2 séculos de evangelização protestante. Então nós podemos citar, por exemplo, nos católicos nós podemos citar a congregação de São José de Cluny, a congregação de Landala, podemos citar também a congregação do Espírito Santo. São agências, podemos dizer, missões católicas ou agências católicas, são as primeiras a entrarem aqui no país. Nós também podemos citar as primeiras protestantes a entrar aqui no país, como a Sociedade Batista, né? Que entra no norte, a partir do reino aí do Congo e tal, que funda as igrejas batistas. Nós também temos a Sociedade Missionária, que fundaram aqui as igrejas metodistas. Temos a Sociedade Missionária Congregacional, que vieram do Canadá e Estados Unidos, que fundaram a igreja congregacional. Temos também a Sociedade Missionária Apostólica, que fundaram as igrejas apostólicas, a própria AMAC, a Missão dos Crentes, Apostólica dos Crentes de Angola. Então temos muitas. E depois dessa fase nós podemos citar outras que estão ali mais ou menos, têm 50, 60, 70 anos. Os primeiros missionários que trouxeram aqui, por exemplo, a igreja, o movimento pentecostal aqui em Angola, embora a Maca seja também uma igreja pentecostal. Nós temos também, por exemplo, a Jocum, que tem feito um trabalho muito interessante aqui no nosso país. Temos tem outras associações missionárias aqui nesse país. Né? Nós somos peixes miúdos, né? Somos, eu digo que é um movimento dos últimos 15 anos, okay? Dos últimos 16, 15 anos. E tem várias agências, associações missionárias novas aqui no país. Além da Hora de Profetizar, nós temos Evangelho às Nações, Evangelizando as Nações, nós temos Atrás das Nações, nós temos a agência missionária Voz para as Nações, temos a Hebrew Home, temos outras organizações missionárias que têm feito um trabalho excelente, importante, que precisam de apoio, de cooperação, para que o nome de Jesus possa, de fato, ser estendido a outros lugares. Dentro da visão da missiologia moderna, antes mesmo que nós passemos, estamos caminhando para o fecho do nosso programa. Certo. Partilhe ao máximo, deixa seu like, deixa o seu comentário, se possível a sua questão para que seja respondida. Pois, como dizia, estamos antes de partirmos para o fecho. Eu gostaria de saber, dentro da missiologia moderna, existem vários missionários, várias visões que acham que a Bíblia é um livro desatualizado. No contexto da evangelização, partilha a mesma ideia? A Bíblia Sagrada é o primeiro instrumento de mobilização missionária. Não se faz conscientização, mobilização missionária sem a Bíblia Sagrada. Não se faz a obra missionária sem a Bíblia Sagrada. Nós, os cristãos, e nós, os evangélicos, protestantes, podemos dizer assim, nós cremos na sola Escritura, nós cremos nas Escrituras como manual de praxes para nós, os cristãos, é a carta magna. Então, nós não cremos que a Bíblia contenha a palavra de Deus, nós cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, não há isso de atualização da Bíblia Sagrada. Existe essa questão da teologia liberal, uma teologia progressista, que tenta trazer essa ideia de que a Bíblia está ultrapassada. A Bíblia é mais atual que o Jornal de Angola. A Bíblia é mais verdadeira que o telejornal. Então, ela é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela não diz alguma parte das Escrituras, toda a Escritura é divinamente inspirada. O apóstolo Pedro, ele diz que os homens, quando liberaram uma profecia, não falaram de si mesmos, mas eles falaram inspirados, soprados. A palavra inspirar é soprar, soprados pelo Espírito Santo
de Deus. Ninguém proferiu profecia alguma de si mesmo, mas os homens santos falaram inspirados por Deus. Então, a Bíblia é o nosso manual. O que nós comunicamos na obra missionária, na evangelização, é o que a Bíblia nos ensina. Amém. Fica a deixa. A Bíblia é tão atual mais que o jornal de Angola. De fato, e mais do que qualquer jornal que a gente possa pegar. Viva, viva, viva. Fantástico, excelente. Pois, já nas linhas de desfecho do nosso podcast, eu gostaria de saber, para contextualizarmos aí os nossos telespectadores e o nosso livro que menciona os povos não alcançados, né? Um olhar missiológico sobre a etnografia dos povos de Angola. Sim, realmente nós gostaríamos de saber, no contexto angolano, quais são as religiões onde os povos até hoje não foram alcançados, ou seja, nunca ouviram falar do Evangelho na sua própria língua nata. Falamos da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada contém o conteúdo da comunicação ou da missão, que é o Evangelho. Que é as boas notícias de que Jesus é a remissão dos nossos pecados, é o Salvador. Amém. Esse Evangelho que nós comunicamos quando fizemos missões, esse Evangelho ele é cultural, ele é intercultural, ele é transcultural, ele é supracultural. O Evangelho é cultural porque ele se dá dentro de uma cultura. Nós quando comunicamos o Evangelho, comunicamos numa determinada cultura. Os discípulos receberam o Evangelho na sua cultura. Mas ela não é só cultural, ela também é intercultural. Ela se move entre as culturas. Além de ser intercultural, ela é transcultural. Ela está além da nossa cultura. Então, quando falamos de missões transculturais, é toda vez que nós comunicamos o Evangelho para uma outra cultura. Eu que comunico o Evangelho tenho uma cultura e comunico a alguém de uma outra cultura. Então, esse processo é que nós chamamos de missões transculturais. Ok? Eu sou angolano e quando comunico o Evangelho para um libanês, eu estou exercendo a missão transcultural. Eu sou de Luanda, quando comunico para alguém de Cabinda, eu estou fazendo a missão transcultural. E há um missiólogo muito importante chamado Ralph Winter, ele fez uma escala das missões transculturais, onde ele coloca a escala E1, E0, 1, 2 e 3. Quando eu comunico o Evangelho, quando a minha escala é E1, Evangelho na cultura do comunicador, o Evangelho aí ainda é cultural. Mas quando eu passo da E1, E0 para E2, esse Evangelho já é transcultural. É uma cultura diferente da minha. Quando eu passo para E3, é transcultural, mas mais distante da minha cultura ainda. Então é isso que é missões transculturais. E aqui no nosso país, antes de avançar, eu disse que ele é cultural, intercultural, transcultural, passa a cultura, mas também é supracultural. O que é isso? É que o Evangelho está acima da nossa cultura. Amém. O Evangelho é uma cultura, a cultura dos céus, que está acima da cultura humana. Amém. Então, Amém. Não há que não vamos atualizar a Bíblia. Não. A palavra de Deus está acima da nossa própria cultura. Então, no nosso país, nós encontramos comunidades que são classificadas, são consideradas também como povos não alcançados. Okay? E nós fizemos aqui recurso à etnografia da Angola para fazermos uma classificação. E nós não fizemos de forma empírica, nós usamos a métrica que a própria antropologia missionária nos oferece para fazermos essa classificação. A antropologia missionária nos oferece 4 critérios de categorização dos povos não alcançados. O primeiro critério chama-se os blocos mundiais, os grandes blocos religiosos. É a forma como os povos estão configurados. Aí nós vamos encontrar o islamismo, o budismo, conforme eu citei anteriormente. Essa é a primeira forma de classificação de povos não alcançados.
Então, todos aqueles que não se enquadram nos cristãos são considerados como povos não alcançados. O segundo critério, nós temos o critério Unimax, ok? Ou o critério sociogrupos. O critério sociogrupos, nós vamos encontrar grupos de afinidades, tipo pescadores, é um grupo, taxista é um grupo, os surdos e mudos é um grupo, ok? Também são considerados povos não alcançados. O terceiro grupo, nós temos o critério já Unimax, que são grupos pequenos, tipo são, digamos, podemos chamar de tribos. Ok. O conjunto desses grupos é o conjunto de família que forma um grupo homogêneo. E o conjunto desse grupo homogêneo que vai formar o quarto critério de caracterização, que é o critério etnolinguístico. Esses dois grupos, vou dar exemplo como o povo de Israel é um grupo etnolinguístico. Tem uma única língua, sim, ok? A mesma cultura, os mesmos padrões. Mas esse grupo de Israel, esse povo de Israel, é formada por 12 tribos. Cada uma dessas tribos, dentro da antropologia missionária, vai se classificar como critério Unimax. São grupos pequenos, tribos, que ao se juntarem vão formar uma única nação. No nosso livro, nós usamos o quarto critério, que é o critério etnolinguístico, que usa a língua como fator principal de classificação e de caracterização. Quem são os povos não alcançados no contexto da Angola? São aqueles que não tiveram contato com a colonização portuguesa. Se não tiveram contato com a colonização portuguesa, não tiveram contato com o evangelho trazido pela Igreja Católica nem pelos protestantes. E também não tiveram contato com a administração do Estado. Angola é independente há 49 anos. Depois disso, depois dos portugueses irem, não tiveram contato ainda com a colonização portuguesa. Ok? Outros tiveram um contato mínimo que não lhes tornou capazes de poderem assimilar a cultura ocidental. E o evangelho lhes foi trazido através do Ocidente. Então, esses povos é que nós classificamos como povos não alcançados. Fazendo recurso à etnografia dos povos de Angola, nós classificamos em dois grupos. Temos os grupos Banto, onde nós vamos encontrar os Hereros, onde nós vamos encontrar os Xindonga, onde nós vamos encontrar os Nhaneca Rumbi, mas que nós depois fizemos uma distinção ali, onde nós vamos encontrar, por exemplo, os Xindonga, onde nós vamos encontrar, são um conjunto de 5 grupos, e depois os próprios, exatamente, e tem os próprios, esses do leste, né? Como é que se chamam esses nossos irmãos do leste? Os Chokwe, ok? E depois nós temos o segundo grupo, que é o grupo não Banto, onde nós vamos encontrar os Vatuas e vamos encontrar os Poissan ou os Camusequele, ou Vassaquele. Então, é dessa forma que nós fizemos a classificação ou categorização dos povos não alcançados no contexto da Angola, usando então ferramentas que a própria antropologia missionária nos oferece. Amém, amém. Muito fantástico. É um livro excelente e um olhar muito, muito abrangente sobre os povos não alcançados no contexto angolano. E não só. Nós precisamos ler esse livro de ponta a ponta para compreendermos a visão do nosso escritor e pastor missionário Pedro Cabriana. É fantástico ouvir o desenvolvimento desta abordagem, que eu tenho certeza que você que está do outro lado agregou valor, ganhou paixão e interesse de ouvir mais e ler mais acerca das missões. Amém. E eu convido a você a partilhar esse conteúdo, este podcast, para mais pessoas, pois sei que é de interesse de muito conseguirem agregar valor desta dimensão sobre os povos não alcançados. Principalmente você que gosta de levar o Evangelho e tem parentes ou membros dessas etnias mencionadas lá do Sul, para levar então um Evangelho de Cristo a toda a criatura. Porque a responsabilidade da evangelização é de todos
nós. Amém. Neste âmbito, eu gostaria de saber, ou seja, de ouvir do nosso líder aqui, qual a mensagem que deixa para a igreja angolana, para o povo angolano e não só, depois de esta rica e poderosa abordagem sobre as missões transculturais e os povos não alcançados. Bem, nós estamos acostumados a ouvir um slogan político muito conhecido: Angola, um só povo, uma só nação. Isso não é verdade, tá? Nós crescemos a ouvir isso, mas isso não é verdade, nem é acadêmico, nem é científico. Angola não é só um povo, não é só uma nação, ok? Na visão Angola evangelística. Não. Cientificamente. Cientificamente, não. ok. Aqui nós vamos fazer recurso à própria etnografia, vamos fazer recurso à própria antropologia, à própria sociologia, que são ciências, certo, ok? Que nos ajudam a compreender isso, a própria demografia. Nós dissemos, o território que nós hoje habitamos, Angola, é um único país, indivisível, mas não é uma única nação. É um território habitado por várias nações, vários povos diferentes. Exatamente. Ok? Antes mesmo que os portugueses chegassem aqui, esse território era repartido, havia o reino do Ndongo, onde estavam os nossos irmãos ambundos, que falam quimbundo, ok? A zona de Luanda, uma parte do Kwanza Norte, uma parte do Bengo faziam parte desse reino do Ndongo, da rainha Zingambande. É um povo com a sua própria cultura, uma nação com a sua própria cultura. Havia o reino do Congo, ok? Também diferente, albergava Zaire, Cabinda, Uíge, Gabão, os dois Congos, um reino diferente, um povo diferente. O reino do Bailundo, um outro povo diferente, com a língua diferente, cultura diferente. O reino dos Quanyama, o reino Lunda. Quer dizer, haviam vários reinos que habitavam nesse lugar. Então, não é correto dizer que Angola é um só povo, uma só nação. São vários povos, várias nações que formam um único país. Sim, um único país, mas com vários povos e várias nações. Então, é uma ilusão pensarmos que Angola só tem um povo, só tem uma nação. Porque se assim fosse, nós teríamos uma única língua. Por que existe Umbundo, Quimbundo, Fiote, Ganguela? Porque são povos diferentes, nações diferentes, com as suas próprias línguas. Exatamente. Então, quando você vai estudar um pouquinho a própria história, você vai perceber que a migração banto começa a acontecer a partir do final do século XI, princípio do século XII. Banto é um grupo de povos, de nações, composta por mais de 500 povos, que vão sair ali dos Camarões, de Dualá, e vão descer até a zona austral de África, e não só. E quando eles descem no território angolano, a migração banto para o território angolano fez-se por grupo. Sim. Desceu o grupo, os Bakongo desceram, ocuparam uma parte. É uma nação. Desceram os Ovimbundo, ocuparam outra parte do território. Desceram os Quimbundo, então eles foram descendo por etapa essas nações e ocupando o espaço que hoje chamamos Angola. Então, nós temos aqui várias nações, vários povos. Essa é uma questão que precisa ficar patente. Segundo, nós precisamos entender que a responsabilidade da evangelização desses povos é responsabilidade da igreja. Jesus deu a nós a responsabilidade de pregar todas as nações. E quando ele disse todas as nações, ele disse mesmo todas as nações. Amém. Ok? E precisamos olhar para esses povos, para essas nações escondidas no território angolano, que precisam entrar em contato com o Evangelho, porque o Evangelho é a bênção de Deus para as nações. Amém. Quando Deus comunicou para Abraão que eu vou abençoar as famílias da terra, o que ele estava a dizer ali? Qual é a bênção que ele estava a comunicar? É a bênção do Evangelho. E Paulo, Gálatas 3, versículo 8, diz que, tendo Deus previsto que os gentios poderiam se salvar
pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Então, é tempo de nós, a Igreja de Jesus, nos mover, nos mobilizarmos para comunicar o Evangelho dentro e fora das nossas próprias culturas. Amém. Se nós não fizermos isso, ninguém fará. A responsabilidade da pregação do Evangelho é da Igreja de Jesus. Jesus, o nosso Deus, é um Deus missionário. Significa que a sua igreja é uma igreja missionária. Nesse livro, nós procuramos, é um livro muito rico, né? É um livro pioneiro nesse sentido. Nós hoje, quando falamos sobre missões, nós fizemos referências a autores estrangeiros. Então, nós estamos a trazer uma proposta missiológica. Marca um momento, um tempo diferente no fazer missiológico do contexto de Angola. Então nós vamos ter aqui uma teologia bíblica das missões, nós vamos ter aqui uma perspectiva histórica das missões, nós temos também uma perspectiva etnográfica, antropológica das missões e no final nós temos uma perspectiva estratégica, prática das missões. Quem quer fazer missões, quem se propõe a fazer missões aqui em Angola, no nosso contexto da África Austral, ou está a fazer missões, este manual vai ser um grande guia para compreender a mundividência cultural, religiosa do nosso contexto aqui. Amém, amém. Fantástico, fantástico. Não perca, procure adquirir esse livro, Povos Não Alcançados. Reitero, você vai agregar valor, vai se apaixonar pelas missões. Amém. É urgente a missão, não, irmão Pedro? É, missões é urgente, missões é agora. Amém, amém, amém. A recomendação que gostaria de deixar a todo o povo cristão e aos angolanos, e não só, da sua parte, agradecimento, se calhar, estamos caindo para a reta final. Depois vai nos encerrar com uma oração, abençoando então esse encontro. Amém. O que eu queria deixar como última palavra é entendermos isso, é entendermos que missões não é um biscate, missões não é um trabalho que nós fizemos quando não temos tempo. Missões não é para quem se frustrou na vida ou na vida profissional. Missões não é um ocupa-tempo. Missões é um trabalho breve, cujos resultados ecoam para a eternidade. Amém. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, o apóstolo João nos dá a visão do final dessa era, que todas as línguas, todas as tribos, todas as nações estarão diante do Cordeiro, adorando a Deus e ao Cordeiro. Então, Deus teria feito isso sozinho, mas Ele nos convidou para participarmos da obra que é dele. É um privilégio. Que amor. É um privilégio. Que amor é que esse? O seu coração, o nosso coração, seja mobilizado para a causa do reino de Deus. Amém. Missões está além da minha denominação, além da sua denominação, além da minha placa. Missões está além das nossas placas denominacionais. A bandeira de Jesus é a mais importante. Existem lugares onde a sua placa não vai chegar, a minha placa não vai chegar, mas a placa do reino dos céus precisa chegar. Glória a Deus. Então é isso que nós deixamos, que abandonemos as nossas paixões denominacionais e olhemos para o reino. Queria convidar você também a seguir minha página no Facebook, Pedro Capingana, Capingana com capa, e a seguir-me também no Instagram e no YouTube, também Pedro Capingana, Capingana com capa. Amém, Eu amém. termino aqui. Amém. Subscrevam-se ao canal Pedro Capingana no Facebook, ou seja, no YouTube. Sigam as páginas Instagram e Facebook. Você vai continuar a segui-lo e agregar valor pelo conteúdo que ele produz. Tem produzido devocionais, tem lançado artigo que você vai se impactar, vai se alicerçar e vai se projetar cada vez mais no caminho do Senhor e continuar a criar paixão para o Evangelho. Questões, curiosidade,
mais conversa que vocês desejarem ter, então é só seguir a página do nosso irmão Pedro. Você esteve no lugar certo, na hora certa, para ouvir o Evangelho do Senhor. Seja abençoado você e a todos que estão deste lado consigo. É mais um podcast. Nós agradecemos imenso a presença do nosso irmão Pedro. Foi um prazer rever-te, irmão, depois de muitos anos. Fica aqui registrado a história desse reencontro. Eu sei que vocês que vão ver e rever esse vídeo continuarão a agregar valor e a tirar lições para continuarem a fazer a missão. Nós vamos convidar o nosso pastor Pedro para nos levar a Deus em oração melhor, para encerrarmos este momento. Seja abençoado. Amém. Minha gratidão a Deus, ao irmão Ferso, Amém. por esse momento, que acredito ter sido proveitoso. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós queremos externar nossa gratidão por tudo que o Senhor fez. Amém. Obrigado por este momento, obrigado pela vida do teu filho. Obrigado, Senhor. Quero colocar esse projeto nas suas mãos, esse podcast, essa plataforma que ele tem usado para comunicar, para transmitir aquilo que o Senhor colocou em seu coração e dar espaço à palavra de Deus. No nome de Jesus, que isso cresça, ó Deus, que possa prosperar e o seu nome possa ser glorificado através dessa plataforma. Em nome de Jesus, se conosco, nos abençoe. Amém. Amém.